Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, gente boa de Deus! Tudo bem com vocês? Que bom tê-los de volta. Muito bem-vindos àqueles que estão chegando agora. Tem bastante gente nova aí. Está começando a acompanhar esse podcast em vários lugares do Brasil e do mundo. Que a bênção de Deus, da palavra de Deus te alcance aí, onde quer que você esteja. A gente tem esse privilégio pela internet de alcançar os confins da terra. Antigamente, na época de Paulo e muitos outros, tinham que viajar quilômetros e quilômetros mar adentro por navios para pregar o evangelho, viajando meses, sofrendo as maiores dificuldades. Hoje com a internet aqui, em poucos minutos ou segundos, a gente alcança tantos lugares, e isso é fantástico. A gente precisa que Deus nos dê sabedoria para saber usar essas ferramentas aí de forma sábia, para propagar o Evangelho. Mateus capítulo 2, hoje, parte 4, vamos encerrar o capítulo 2, episódio número 582. Eu sou o Fábio, estou aqui mais de 3 anos trabalhando com muito afinco para transmitir para você um estudo teológico, bíblico aí, um estudo histórico-gramatical do texto bíblico, com muito carinho, com muita dedicação, porque eu acredito no poder da palavra de Deus, de transformar os nossos corações, nossas percepções. Esse trabalho está aí disponível em vários distribuidores, na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, na Deezer, no Castbox. Em tantos lugares aí você encontra esse trabalho. Que Deus abençoe sua vida. Vamos falar hoje como que acontece esse mal, né? A gente vai falar mais um pouquinho do massacre ordenado por Herodes, a gente já falou no episódio anterior. Vamos falar um pouquinho de Nazaré, a cidade de Jesus. Vamos falar um pouquinho dessa providência divina agindo na história do mundo e na história individual da minha e da sua vida também, tá bom? Vamos lá? Bastante coisa legal, não sai daí. Escute, compartilhe e seja abençoado pela palavra de Deus. Capítulo 2, 16 ao 18. O massacre que Herodes ordenou nos traz muitas lições. Dentre elas é que o mal moral é muitas vezes permitido, mas ele não é ordenado por Deus. Isso seria provar o que sua bondade abomina. Dado o seu infinito, ele deve ser infinitamente bom. Ele não pode ser infinitamente mau. Ele não pode, pois amplas provas de sua bondade nos cercam. Parcialmente bom ele não pode ser, pois então onde estaria a sua infinitude? Ele não é parcial. A sua versão, a autoridade de Herodes, a atrocidade de Herodes, é graficamente exposta na descrição do lamento de Raquel, lá em Jeremias, capítulo 31, do 15 ao 17. Ramá era um lugar onde ficava ali nas fronteiras de Belém. Talvez marcasse o limite da tragédia. Pertencia à tribo de Benjamim. Josué capítulo 18, 25 nos ensina isso. Raquel, mãe de Benjamim, ancestral de muitas dessas mães enlutadas, foi enterrada na colina com vista para a área do massacre. Gênesis 35, 19 e 20, Gênesis 48, 7 nos traz esses insights sobre a geografia daquela região. Ainda dentro da fronteira de Benjamim, 1 Samuel capítulo 10, versículo 2. Ela é aqui belamente representada, comovida de horror em seu próprio túmulo, levantando-se dali, saindo e chorando junto ao choro de suas filhas. A voz dela na delas e também é ouvida pelo Deus que julga todas as coisas. Raquel chorando por seus filhos.
Parece ser uma permissão divina muito estranha que os bebês inocentes de Belém pudessem ser massacrados. Alguém pergunta, mas a pergunta não pode ser respondida. Por que alguma mão milagrosa não preservou aqueles inocentes do desavergonhado artifício de Herodes? Só podemos dizer que as intervenções de Deus são sempre mantidas nas mais estritas limitações. Elas apenas realizam o seu propósito, mas interferem o menos possível no curso normal dos assuntos humanos, nas consequências de nossas paixões e dos pecados dos homens. A obra de Deus é como um fio que atravessa toda a vida humana, mas não interfere na confecção da peça. Mateus, talvez mais constantemente do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, ele observa o cumprimento da profecia nos eventos da história. O seu evangelho, que foi provavelmente o primeiro a ser escrito, destinava-se principalmente aos judeus, que estavam familiarizados com esse tipo de evidência e naturalmente procurariam por ela. A evidência é intrinsecamente muito importante. Entre outras coisas, evidenciando uma providência toda sábia e toda poderosa. À medida que o fluxo do tempo fluía, desde a declaração lá de Gênesis 3,15, características foram acrescentadas por sucessivos profetas, até que o testemunho coletivo apresenta uma protobiografia, digamos assim, maravilhosamente completa. A revelação de sua encarnação por uma mãe virgem da família de Davi, a ocorrência desse evento estupendo na cidade de Belém de Judá, o aparecimento de uma estrela pelo qual os magos foram guiados de acordo com a parábola de Balaão, a matança dos inocentes, a libertação de Jesus daquele massacre que a profecia exigia, já que ele teve que cumprir muitas predições ali escritas. Você encontra todas essas profecias no Antigo Testamento. A fuga para o Egito, a sucessão de Arquelau ao trono de Herodes também deve ter sido conhecida de antemão, pois a retirada de Jesus para Nazaré da Galileia foi historicamente condicionada a isso. Arquelau, como etnarca por cortesia chamado rei da Judéia, provavelmente herdaria o ciúme de seu pai, pois era conhecido por ter herdado a sua crueldade e tirania, como José escreveu. Há uma providência na história, bem como na profecia. Deus não é simplesmente um espectador onisciente. Ele era mais do que um espectador quando inspirou seus profetas. Ele também é um Deus que age na história, segundo seus propósitos e não os nossos. São registrados aqui em Mateus exemplos de sua interferência direta nos fatores da história. Ele interferiu para evitar que os magos voltassem para Herodes, para levar José para o Egito, dirigiu o retorno da família de Jesus do Egito. Ele instruiu sua retirada para a Galileia para fornecer nos presentes dos magos a sua subsistência. Essa intervenção foi necessária para o cumprimento da profecia. O mesmo ser que inspirou as previsões feitas em sua realização, ele não deixou nenhuma das palavras dos seus profetas cair na terra. Se a profecia revela a providência do conhecimento, a história revela verdadeiramente a providência do seu poder. Visto que Deus trabalha em eventos necessários ao cumprimento da profecia, nós podemos concluir, meus queridos ouvintes, anota isso aí para você não esquecer, que Ele trabalha em todos os eventos da história do mundo e da sua história individualmente, segundo a sua vontade, a vontade dEle. Existe um poder divino, sobrenatural, agindo nos acontecimentos mais comuns da vida diária. O todo está sob um controle supremo, infinitamente inteligente, possuindo recursos ilimitados de sabedoria e de eficiência.
Assim como a onisciência examina todas as coisas, a onipotência atua em todas as coisas. Em algumas coisas agrada a Deus mostrar seu conhecimento, como na profecia. Em outras, o seu poder, como na conversão da profecia em história cumprida. Quando ele faz isso, nós chamamos o evento de sobrenatural e milagroso. José, o pai de Jesus, era um homem bom, temente a Deus, obediente. Ele tinha sugestões claras da vontade de Deus a respeito dele e dos dele. No entanto, as instruções não eram tão explícitas que interferissem no exercício do seu próprio julgamento do que estava acontecendo. Ele deveria retornar com o menino e sua mãe para a terra de Israel. Mas em que parte da terra de Israel ele não foi informado. Pode parecer que se esperava que ele voltasse a Belém, e isso parece ter sido levado em consideração. Ele tinha fé na direção divina que havia recebido, ele passou a obedecer. Ele começou sua jornada, mas ele recebeu a notícia ao se aproximar da terra de Judá de que Arquelau era governador da Judéia no lugar de Herodes, que já estava morto. E o personagem de Arquelau era bem conhecido. Ele planejaria matar qualquer um de quem ouvisse dizer que afirmava ser um príncipe nativo. Então José temeu, deixou que seus medos decidissem sua fé, ou melhor, a obediência a qual sua fé o inspirou. Os nossos medos, meus queridos, eles podem e interferem muito na nossa fé. Podemos recusar ou negligenciar fazer o que acreditamos ser nosso dever. E os nossos medos, eles podem criar uma incredulidade prática, ativa, onde o caminho de um homem é definido clara e precisamente por Deus para ele, seus medos não deveriam ter influência sobre ele. Considerações posteriores nunca devem interferir na declaração da vontade divina. Se José tivesse sido informado com precisão para retornar a Belém, ele simplesmente teria que ir para lá. Embora os relatos sobre Arquelau o tivessem assustado até o ponto de perder a razão. Os temores de José em relação a Arquelau são as coisas usadas pela providência divina para guiá-lo até a parte específica da terra de Israel, onde ele deveria se estabelecer. Assim nós aprendemos, meus queridos, que o controle divino e o uso de todas as forças e faculdades e capacidades, bem como de todas as circunstâncias da vida de um homem. A direção divina não se compromete com o homem, deixando ainda aconselhar-se com seu próprio julgamento e seus próprios medos. A obra graciosa de Deus em suas providências por meio de movimentos mentais, diga-se sinapses ou aí os seus neurônios trabalhando, Deus também pode usá-los por meio de movimentos mentais, movimentos do caráter, das influências subjetivas internas do homem. Nunca isso foi ainda sistematicamente pensado ou sabido na realidade. Mateus 2,23 nos apresenta ele como o Nazareno. Nazaré é uma cidade provinciana obscura. Natanael parece ter considerado aquele lugar um lugar sem graça, de má reputação. João capítulo 1, versículo 46. No entanto, aqui o nosso Senhor passou a maior parte da sua vida. Aqui ele foi criado quando menino, sem dúvida frequentando a sinagoga, mais tarde trabalhando com José. Ele perambulou pelas colinas vizinhas, lá aprendeu a amar as flores que abundam naquelas montanhas. Ali também ele foi capaz de amar seus irmãos como os via em seu trabalho diário e na sociedade caseira da pequena cidade. Ele viu tristeza, sofrimento, pecado e morte, muitas vezes estiveram diante de seus olhos. Ele nunca se encolheu no isolamento egoísta, mas ele tomou o seu lugar com seus irmãos sofredores muito naturalmente, com humildade, uma perfeita simplicidade, sem que uma centelha de pretensão os levasse a esperar que ele posteriormente apresentasse as mais elevadas reivindicações.
A sua genealogia, ela mostrou que ele não era um mero produto da sua ascendência. Agora, o ambiente local deixa claro que ele não foi formado pelo mundo ao seu redor. Aqui, a psicologia social, ela não teve cumprimento na vida de Jesus, de que o ambiente ele forma a pessoa. Jesus não. Ele foi influenciado pelo ambiente divino, o ambiente terreno não mudou a sua vida. Se ele tivesse sido criado em Jerusalém, ou Atenas, ou Alexandria, ou Roma, alguns poderiam ter tentado explicá-lo como uma expressão de algum grande movimento na cidade de seus primeiros dias. Mas ninguém pode dizer que Nazaré poderia produzir, ninguém pode dizer que Nazaré poderia produzir o cristianismo. Ele era conhecido como Nazareno antes de ser conhecido como Filho de Deus. Muitos ouviram seu nome local, mas nunca viram sua verdadeira grandeza. Este nome local foi até um obstáculo para alguns. Eles não podiam acreditar no Nazareno. Não foi uma grande vantagem ter conhecido Cristo segundo a carne. Seu próprio povo demorou a acreditar nele. Nazaré o tratou mal, tentou até matá-lo jogando de um precipício da cidade construída na rocha. É possível agora cegar-nos para a verdadeira grandeza e graça de Cristo, olhando exclusivamente para a sua vida externa. Precisamos conhecer Cristo espiritualmente para desfrutar da verdadeira bem-aventurança da comunhão com Ele. Ele fez do título Nazareno uma honra, ao converter a vergonhosa cruz num símbolo considerado com adoração e gratidão. Agora nós fazemos peregrinações à outrora obscura Nazaré, como um dos locais mais sagrados da terra. Se Cristo entra numa vida solitária, Ele a eleva. Ele derrama sobre ela uma beleza nova e inesperada. Para Ele nada é comum ou impuro. Como amigo dos publicanos e pecadores, Ele não apenas condescende em associar-se com pessoas degradadas e negligenciadas, Ele eleva essas pessoas para uma nova vida. Glória a esse Jesus, como Ele também transformou a minha e a sua, certamente. Como que a gente pode conciliar, meus queridos, a permissão desse mal moral com a crença em um Deus infinitamente bom e poderoso? Vamos orar? E depois da oração, eu estou encerrando esse episódio. E a gente volta no capítulo 3, assim que Deus nos permitir, tá bom? Um abraço para você, que a bênção do Senhor, que a palavra de Deus, ela esteja agindo poderosamente na sua vida. E a gente volta em breve. Muito obrigado pela audiência e a paciência. Senhor, nos ajuda, que possamos em nossa jornada pela vida sempre discernir a mão da providência divina, guiando nossos passos, que venhamos reconhecer que Deus age na história, de acordo com seus propósitos sábios e benevolentes. Mesmo quando nos deparamos com eventos inexplicáveis, aparentemente cruéis, que possamos encontrar conforto na certeza de que, embora o mal moral seja permitido, não é ordenado por Deus, por sua infinita bondade, pois a sua infinita bondade não pode ser comprometida. Amém, amém e amém.